E como eu posso fazer a bênção acontecer? Faça essa pergunta para você no dia de hoje. Como eu posso ser bênção na vida do outro? Como também posso receber a bênção? Será que eu tenho condição e será que eu tenho sempre meu coração aberto para que as bênçãos de Deus aconteçam na minha vida? Será? Bom, gente, viver em comunidade, aprender desafios, estar junto, entender cada um, fazer a diferença é um compromisso diário. A gente precisa sentir, a gente precisa colocar os pés no chão. Nós somos responsáveis pela nossa vida e é uma coisa muito constante. As pessoas vivem muito fantasia, idealizando tudo, idealizando todos. Se nós que vivemos em comunidade e a gente idealiza uma comunidade sempre perfeita diante da gente, aí a gente começa a sofrer. A gente precisa saber a realidade de cada um e da comunidade em que a gente vive. Tem um compromisso muito importante para a gente poder viver em comunidade, é a gente saber dividir as tarefas. Gente, não são as pessoas que nos servem, nós somos uma corrente, cada um faz a sua parte. Os desafios de conviver é constante, E a gente precisa saber qual é a sua tarefa e quais são as responsabilidades, direitos e deveres para que a convivência se torne mais leve, mais justa, Quando cada um faz um pouquinho, todo mundo se beneficia. Exemplo disso é o nosso grande projeto, Família dos Devotos, por exemplo. Cada um que faz parte tem a sua responsabilidade, é responsável por um projeto, é responsável por uma vida, é responsável pela evangelização. Nós podemos trazer muitos exemplos e vários, gente. A gente pode falar sobre isso, mas trazer para a consciência qual é a minha responsabilidade na minha vida, dentro da minha casa, na minha comunidade e na sociedade de maneira geral. Nós somos responsáveis para que as coisas aconteçam, não só transferir para o outro, eu não fiz porque o outro não deixou, ou eu faço porque o outro não faz, mas ter discernimento, parar, discernir, como dentro de casa. Hoje em dia, não é só o homem que troca a lâmpada. Eu conheço muitas mulheres que também têm muitas tarefas ali que trocam lâmpada, até mesmo chuveiro, ou fazem alguns trabalhos que é preciso fazer, a gente precisa aprender. Assim também os homens. Já foi o tempo, gente. Dentro de casa, todo mundo tem ali suas tarefas e precisam aprender a colocar uma roupa no varal, a tirar o lixo, separar o lixo, a lavar a louça, colocar na mesa, a fazer as tarefas domésticas em geral, dividir as contas, é de todo mundo. A gente precisa acompanhar isso, para que a gente entenda a responsabilidade que é de todo mundo, inclusive das crianças. Se a gente não ensina dentro de casa, como que vai ser esse adulto no mundo lá fora? A carta de São Paulo aos Efésios vai trazer uma meditação importante para nós. Padre Eduardo vai nos ajudar a compreender melhor. Vamos escutar, sentir, para que a gente possa colocar em prática. Foi ele também que concedeu a uns ser apóstolos, a outros ser profetas, ou ainda evangelistas, ou pastores, ou mestres, para capacitar os irmãos para a obra do ministério, em vista da construção do corpo de Cristo, até chegarmos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, ao nível da idade que realiza a plenitude de Cristo. São Paulo sempre nos surpreende pelos seus ensinamentos, surpreende por aquilo que ele nos diz, e ele nos diz algumas coisas que parecem tão simples, mas que marcam positivamente a nossa vida, que marcam positivamente o nosso jeito de viver como cristãos. Eu sempre reconheço em Paulo um homem que viveu a sua fé de uma maneira muito espontânea, mas também muito organizada. E o trecho que nós ouvimos da carta de Efésios hoje
mostra que a igreja sempre foi ministerial e Paulo insiste muito nisso. Uma igreja ministerial significa, entre outras coisas, uma igreja participativa. Por isso que ele nos lembra que nesta igreja, na igreja de Cristo, alguns são apóstolos, outros evangelistas, outros mestres e por aí vai. Ele vai descrevendo uma série de ministérios, o modo como todos nós participamos da igreja de Cristo, com ternura, com engajamento, com alegria de servir. Tudo isso em vista do serviço. Fazer parte da igreja, numa palavra, significa servir. E servir com alegria, servir com entusiasmo, não como alguém que se sente simplesmente um funcionário do sagrado, mas como alguém que de fato se sente colaborador de uma missão, de um trabalho missionário. E isso, na vida de Paulo, fica muito claro. A história de Paulo com Jesus e com a Igreja de Cristo começa ali naquele evento de Damasco, naquele encontro com o ressuscitado. E é muito bonito o modo como São Paulo descreve essa experiência, esse encontro. Paulo usa verbos que representam chamado, escolha, encontro. É assim que Paulo se sente membro da Igreja do Corpo Místico de Cristo. E Paulo faz isso de uma maneira muito própria, muito particular. Paulo não é simplesmente um repetidor de informações ou de tradições. Paulo garante no cristianismo o direito de pensar. É assim que os estudiosos da Bíblia descrevem o jeito de ser de Paulo, que vive o seu ministério, o ministério que nos edifica, que nos inspira bons propósitos, que nos incentiva a viver. O exemplo de Paulo nos incentiva a viver na Igreja de Cristo com muito entusiasmo. E você está fazendo a sua parte? Olha só que pensamento, que momento importante para a gente meditar e levar para o nosso dia. Vamos rezar pedindo a Deus a graça de sermos reais diante da vida, de olhar para aquilo que você tantas vezes está aí reclamando, né? E desejando e sentindo falta, mas qual é a sua responsabilidade nesse meio? A gente precisa rezar, sentir, para discernir e agir, acima de tudo. Vamos rezar pedindo a Deus a graça, então, do discernimento, à luz do Espírito Santo, para que Deus nos ajude nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Que tenhamos hoje e sempre a bênção da manhã, a bênção de Deus na nossa vida, na sua vida, na vida de todos nós. Olha que maravilha. Amém, Padre.